Seja o que Deus quiser. Let's go, né? É. Graças e paz, irmãos, tudo bem? Aqui é o Alex, sou professor da classe de Estudo Bíblico 2, e nós estamos aí na nossa primeira aula online. Então, nós vamos fazer aí nesse período de quarentena uma série de aulas. E primeiro eu quero agradecer aos irmãos que entraram para assistir a aula e que também abriram suas casas aí para nós podermos discutir os temas e fazer as reuniões da escola bíblica, tá bom? Os professores estão acompanhando, a ideia dessa aula é ser uma aula interativa, é uma aula em que os professores possam também colaborar. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre um tema que é um tema atual, todo mundo aí praticamente deve ter foi na verdade impactado por esse assunto, que é o coronavírus. E a ideia da aula de hoje é a gente bater um papo sobre esse assunto, né? Na EBD especial que nós montamos para esse domingo. Nos próximos domingos nós vamos atualizando os irmãos e vamos seguindo em frente, tá bom? É a primeira aula. Se tiver alguma coisinha aqui, os irmãos fiquem tranquilos que nós vamos ajustando ao longo das próximas semanas, tá ok? Bom, panorama atual, os irmãos aí devem estar mais do que informados, irmãos e professores. A mídia e as redes sociais aí estão nos bombardeando de informação, mas praticamente o que nós sabemos é que o coronavírus é um vírus, o Covid-19 é o vírus propriamente dito, e tem impactado todos nós porque é um vírus de alto contágio, né? Então os irmãos sabem que o fato de nós estarmos em quarentena, cancelamento das reuniões da igreja, o cancelamento das atividades em muitos trabalhos, essa mudança de rotina nossa, empresas fechando, né, as lojas, os shoppings. Então, essa é a realidade que nós estamos e, infelizmente, muitas pessoas aí estão num sentimento de tensão, né, preocupados, entristecidos, e nós sabemos que isso tem um impacto muito negativo para aqueles que não estão acostumados a ficar dentro de casa, a não sair e não vivenciar esse momento que nós estamos. Incluindo a questão das fake news, né? Nós temos visto aí em muitos grupos do WhatsApp e mesmo no Facebook das pessoas, uma série de informações que acabam mais atrapalhando do que ajudando, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa aula. A ideia é só dar uma contextualização para todos os irmãos que estão assistindo. Eu sei que a informação aí não falta, principalmente nos canais oficiais do governo, Ministério da Saúde, entre outros, e a nossa igreja está procurando também o tempo todo atualizar os irmãos sobre essas informações, tá bom? Então, a gente vai tentar tratar um pouquinho sobre o que a igreja tem a ver com isso, né? E por isso eu coloquei um slide aqui, que eu acho que vai ser o slide introdutório da nossa aula de hoje. Como nós somos atingidos sobre esse assunto, como nós somos impactados como igreja, como cristãos, como batistas que somos, né? E como todas as pessoas estão sendo impactadas também e que oportunidades isso pode gerar na nossa vida, tá? Para a gente poder iniciar, eu coloquei aí um tópico que é a relação de problema e propósito. E eu quero compartilhar com os irmãos uma verdade, eu sei que a maioria já deve conhecer, mas eu quero reforçar que Deus tem um propósito por trás de cada problema. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, a questão do coronavírus, a questão da quarentena, esse cenário que foi montado para nós e esse tempo que nós estamos dentro de casa, ele tem um propósito. E esse propósito ele foi definido por Deus. Com qual objetivo? Deus procura, e eu creio muito nisso, que ele vai usar essa situação para que esse cenário, essas circunstâncias, para que o caráter seja desenvolvido, né? Para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, para que a nossa vida seja fortalecida. Na verdade, Deus utiliza essas circunstâncias para cada vez mais nos tornar semelhantes a Cristo, né? Para reforçar a nossa vida, para fortalecer os nossos corações. E eu levantei no material aqui, eu quero compartilhar com os irmãos uma afirmação e com os professores também, que eu achei muito interessante, que Deus usa mais as circunstâncias da nossa vida para nos tornarmos semelhantes a Ele do que a própria Bíblia. E por qual motivo? Porque a nossa vida é algo que nós vivemos 24 horas por dia. E a Bíblia, infelizmente, nós não lemos 24 horas por dia. Então, claro, ele usa a palavra de Deus, ele usa a Bíblia para desenvolver o nosso caráter, mas ele usa também das circunstâncias da nossa vida. O próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E a verdade nós não estamos imunes à dor. Nós não estamos livres do sofrimento. Ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problema algum.
A vida, na verdade, ela é uma série de problemas. E toda vez que nós resolvemos um, na verdade aparece outro, né? Quantos de nós a gente acha assim, eu estou com um problema financeiro, eu vou resolver o problema financeiro, eu não vou ter mais problema nenhum na minha vida. E aí vai lá, paga a dívida, acerta o cartão, a conta tá lá bonitinha no verde, aparece um outro problema. Um outro problema em casa, com um familiar, com alguma circunstância no trabalho, e isso demonstra que a vida ela é repleta desses problemas. Nem todos os problemas, obviamente, são grandes, como a gente está vivendo agora do coronavírus, que nos parou em casa, mas todos eles têm uma característica, eles são importantes para o nosso processo de crescimento, o processo que Deus tem para a nossa vida. O próprio apóstolo Pedro, ele assegura que os problemas são normais. Ele diz, queridos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois isso não é coisa estranha, nem fora do comum que lhes vai acontecer. Então, o próprio Pedro traz que Deus utiliza os problemas para também nos trazer para perto dele. O terceiro tópico aí da aula que nós colocamos, que diz o que o problema provoca em nós, na verdade, o problema ele nos aproxima de Deus, né? Deus permite que o problema ocorra na nossa vida para nos despertar. Contextualizando o que está acontecendo, quantos de nós, na nossa rotina, sempre nos temos assim, eu não tenho tempo para nada, eu estou envolvido com o trabalho, eu estou envolvido com a igreja, a programação da igreja tem muita coisa para fazer, eu tenho muitas coisas dentro de casa e eu não tenho tempo. E, de repente, todos nós nos encontramos numa situação agora que está todo mundo com muito tempo, né? Muito tempo dentro de casa, muito tempo com a família, com os filhos, com o cônjuge, e agora, inclusive, o nosso problema mudou. Até então, a gente não tinha muito tempo, agora nós temos bastante tempo, e alguns estão até perguntando o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com meus filhos em casa? O que eu vou fazer com meu cônjuge em casa? Na verdade, a grande resposta, né? Ou a grande provocativa que está aí Deus está querendo se aproximar de nós. A própria Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. E que as mais íntimas e profundas experiências da adoração que ocorrem na nossa vida, na verdade, elas não ocorrem nos dias bons. Elas ocorrem principalmente nos dias mais sombrios. Quando o nosso coração está partido, né? Quando nós nos sentimos abandonados, quando nós não temos mais nenhuma opção. Quando a nossa dor é intensa, é aí que nós lembramos que precisamos buscar o Senhor, né? Então, o que, na verdade, tudo isso que está acontecendo na nossa vida hoje, e, na verdade, é global, né? No mundo, está acontecendo por quê? Porque Deus está nos chamando para uma busca. É nessa hora de sofrimento que o Senhor nos chama para a oração. Até um dos tópicos que eu coloquei aqui é a oportunidade do que está acontecendo, na verdade, é de intensificar a nossa oração. É na dor, é na dificuldade que as nossas orações tendem a ser mais sinceras, tendem a ser autênticas e, principalmente, orações mais honestas para com Deus. É quando nós sentimos essa dor, física ou emocional, é aí o momento que nós não temos disposição para orações superficiais. Pelo contrário, é no sofrimento que nós nos aproximamos mais de Deus, as nossas orações são mais prolongadas, é no sofrimento que nós aprendemos mais a respeito de Deus e que nós não poderíamos aprender de nenhuma outra forma. Alguns exemplos básicos da Bíblia para compartilhar com os irmãos. Deus podia ter mantido José fora da cadeia. Deus podia ter mantido Daniel fora da cova dos leões. Deus podia ter evitado que Jeremias fosse lançado em um poço de lama. Deus podia ter, inclusive, barrado ou não deixado acontecer os naufrágios do apóstolo Paulo. E mais ainda, Deus podia ter evitado que os 3 jovens hebreus que nós conhecemos na história de Daniel fossem jogados na fornalha de chamas. Mas a verdade é que Deus não fez. Deus permitiu que essas coisas acontecessem, Deus permitiu que os problemas ocorressem na vida desses homens ou desses jovens, para que na decorrência desses problemas, cada um desses homens fossem chegados para mais perto dele, se aproximassem de Deus, se aproximassem do Senhor e descobrissem, muito além só de uma experiência, descobrissem também o que o nosso Deus representa. A Bárbara quer compartilhar conosco? Pode ficar à vontade, Bárbara. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Só para completar o que o Alex falou, e eu estava esses dias meditando, né? Na verdade, eu já estou de quarentena há muito tempo, e devido à cirurgia do joelho,
E a gente meditando aqui com a minha mãe, com a minha avó, então, é, isso que você falou, Alex e irmãos, é extremamente importante, porque o Alex falou uma palavra extremamente importante para as nossas aulas e para os nossos dias, que é honestidade. Não é uma honestidade qualquer, mas principalmente uma honestidade com Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu olhando os Salmos, né? Eu vi quanto, por exemplo, né, Davi, que é um dos grandes autores dos Salmos da Bíblia, o quanto ele é sincero para com Deus nas dificuldades que ele estava passando. E ele não fala assim, ai Deus, olha quantos inimigos. Não, ele fala assim, Deus, muitos são os meus inimigos. Olha o que eles têm feito. Olha o que as coisas, o que eu tenho passado. O Alex falou muito bem. Nós estamos passando por uma dificuldade e a gente vê isso também nos Salmos, né? As dificuldades que esses grandes homens de Deus passavam e a diferença que pode ter da gente para com esses salmistas seja essa sinceridade que a gente tem de apresentar os nossos problemas para Deus e de verbalizar isso de forma autêntica, sabe? A gente às vezes tem dificuldade de expressar para Deus o quão difícil tem sido esses dias, o quão difícil vai ser os próximos dias, provavelmente, né? E porque muitas vezes nós esquecemos quem está ouvindo a nossa oração, né? Quem é o nosso Deus que responde às nossas orações? Então, falando de honestidade, Alex, me veio essa questão dos salmistas e de quanto eles eram realmente autênticos ao chegar diante de Deus. Talvez essa seja uma postura que a gente tenha que tomar daqui para frente, né? Uma das posturas a mais de um bom cristão, tá bom? Só isso. Amém. Obrigado, Bá. É isso aí. E vão compartilhando aí com os professores, tá? E o pessoal depois que vai estar no canal, a gente vai estar disponível aí no WhatsApp para tirar alguma dúvida, algum compartilhamento, tá ok? Então, na verdade né? Tudo isso acontece e o tópico ali que eu procurei chamar a atenção dos irmãos esses problemas acontecem porque Deus está forçando o nosso olhar para Ele, né? Forçando que a nossa dependência volte novamente com Ele, a nossa confiança fique nele, né? Muitos esses dias perguntaram o que vai acontecer, como vai ser, qual vai ser o impacto, quais serão as influências, as dificuldades, mas na verdade essa chamada do Senhor é para que o nosso olhar se volte para Ele, para que a nossa dependência esteja nele, para que a nossa confiança esteja nele, né? O próprio apóstolo Paulo, nós sabemos que ele comentou inclusive nas passagens que ele sabia que ele estava condenado à morte, naquela situação, nas situações que ele passou, e o quanto ele era fraco e que não poderia socorrer a si mesmo, né? Mas que todas as aflições que ele passou, elas foram boas, para que Deus pudesse mostrar que eles estavam sendo sustentados pelo Senhor, que o Senhor é o único que podia salvá-los e era o único que poderia, inclusive, se fosse o caso, tirá-los da morte e levantá-los, né? Dar vitória para eles. Então, a verdade é que nós nunca saberemos o que Deus pode fazer e como Ele vai fazer, mas a verdade nós precisamos confiar que Ele está nos levando para o caminho certo, né? Que ele tem um propósito, ele tem um objetivo e a nossa leitura agora tem que ser buscar mais o Senhor, orar mais, depender mais dele para que ele possa conduzir a nossa vida. A verdade é uma também, Deus está no controle de tudo, os acidentes, as condições, as circunstâncias que acontecem fazem parte do plano dele e esse plano tem um significado espiritual e como igreja agora nós somos convocados a buscar esse significado, né? Não dá para dizer que agora a gente já sabe qual é o significado, mas eu acredito que a quarentena vai nos levar para descobrir esse significado e obviamente a IBAE tem um papel fundamental através das redes sociais, através do YouTube, para que a gente possa intensificar nossos trabalhos online. No YouTube a gente vai trabalhar muitos assuntos, o Ernesto já tem uma missão aí de trazer como nós fazermos culto em casa com a família, né? A Aline e o Jonas que nos assistem, como trabalhar com os nossos filhos, valores e atividades que possam de alguma forma engajar a família e levar as crianças também para Deus. Então a gente vai ter muito trabalho pela frente ao longo desse período que não se sabe qual mas que é uma provocação do Senhor para que nós possamos confiar e depender dele, tá? E não depender algumas áreas da nossa vida. Na verdade, essa chamada de dependência é uma chamada de depender de tudo, tá? E isso nos coloca aí no próximo slide,
que vai falar sobre isso, né? O slide de Romanos 8, 28 e 29. Esse é um texto que é uma passagem assim, bastante incompreendida ou citada incorretamente pelas pessoas, né? Geralmente as pessoas usam esse texto, vou ler ele para vocês, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalha em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho. Muitas pessoas usam esse texto para dizer assim, que Deus faz tudo, Deus faz que tudo saia da forma que eu quero. Então, Deus age em todas as coisas e age para fazer todas as coisas da forma que eu quero. A verdade é, isso não é correto. Outras também dizem assim, que Deus faz que tudo na Terra acabe com um final feliz. As pessoas estão acostumadas aí a assistir os desenhos da Disney, né? Das princesas, os desenhos do final feliz, mas deveriam assistir mais Shrek, né? Shrek é um bom exemplo aí que nem sempre o final é um final feliz e que nem sempre a princesa é uma princesa, às vezes ela é a Fiona, né? E nem sempre o príncipe é o príncipe, às vezes ele é o Shrek, o ogro e a ogra, né? Então, na verdade, isso também não é. Existem, sim, muitos finais infelizes sobre a Terra, tá? Nós vivemos, infelizmente, num mundo que é caído, né? A Terra está aí repleta de pecado, o pecado que mora em nós, na nossa humanidade, e nós temos que lembrar que só no céu tudo será perfeito, né? É quando Jesus voltar e nos levar como igreja, é dessa forma que Deus quer que haja perfeição. Então, agora é o momento que nós temos de orar, assim como Jesus orou, que Deus faça a vontade dele, assim na terra como no céu. E nós vamos compreender um pouquinho o que é essa vontade de Deus, e por isso nós grifamos aí na tela de vocês alguns trechos que vão falar um pouquinho sobre a vontade de Deus nesse período e nesse texto de Romanos, tá? A primeira palavra grifada é sabemos, tá? A nossa esperança nos tempos difíceis, ela não pode ser fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou um otimismo natural. O que Deus menos espera agora, nesse momento da quarentena que nós estamos, é que os irmãos fiquem com atitude positiva, ou com pensamento positivo, ou com uma ideia de que aquilo que está dentro de nós é que tem que se manifestar como de melhor. A verdade é que esse sabemos, ele é uma certeza, ele é uma convicção baseada na palavra de Deus e baseada no conhecimento que nós temos de Deus, que Deus tem o pleno controle do universo e que Deus ama a todos nós. E que no final de todas as coisas que acontecem, o objetivo de Deus é ter um relacionamento mais íntimo conosco, com a humanidade, com cada um dos homens, né? Deus ele tem o objetivo de trabalhar individualmente em nós, mas de forma coletiva em grupo, né? Deus quer se aproximar com todos. E esse chamado não se restringe só a nós, igreja. Também ele se estende a outras pessoas, tá? Não dormem não, bah! O segundo trecho que vocês devem estar ouvindo, ela arriba ali para vocês verem como nós estamos em tempo real, tá? O segundo trecho que você está lendo aí em verdinho é que Deus age. Irmãos, por mais que a gente ignore e exista um desejo de autocontrole, exista um pensamento egoísta de que tudo é em função de nós, que tudo é para nós, que o mundo gira em torno das nossas coisas, a verdade é Deus é o grande projetista por trás de tudo, né? A nossa vida ela não é o resultado de um acaso, ela não é o resultado do destino ou da sorte. Existe um plano mestre que está em andamento. A história ela pertence a Deus e é Deus quem controla o leme da nossa história, né? Nós cometemos erros, mas Deus não comete erros. E você está de quarentena aí, o coronavírus aconteceu e está se manifestando ao longo do mundo todo, e isso não é um erro cometido por Deus, mas é um plano que Deus separou para nós. É um período, é uma fase, é uma parte da história que Deus planejou que se executasse em nosso meio. Seguindo em azul, em todas as coisas. Isso quer dizer que o plano de Deus para a nossa vida, ele envolve tudo o que acontece. Ele envolve erros, ele envolve pecados, ele envolve mágoas. Ele também inclui nesse plano doenças, ele inclui dívidas, ele inclui acontecimentos infelizes, ele inclui divórcio, ele inclui inclusive a morte de pessoas queridas.
A verdade é que Deus pode fazer o bem aflorar mesmo em meio da pior perversidade. Ele já fez isso lá na cruz do Calvário. E isso não é de forma isolada, não é de forma independente. Os fatos da nossa vida, eles estão agindo em conjunto, conforme um plano de Deus que é maior. E esses atos não estão isolados unicamente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de fazer bolo, né? Eu imagino que alguns irmãos também e alguns professores talvez também. Se você pegar os ingredientes do bolo, eu não sei se já testou isso, mas um dia faça, se você puder. Pega lá a farinha, pega um pouco de farinha no pote ou no saquinho de farinha e enfia a farinha na boca. Não vai ser legal. Pega o sal, um pacotão, bastante sal, e joga na boca também. Não vai ser legal. Pega ovo cru, fura o ovo e tenta beber o ovo. O açúcar, tudo bem. Se você tentar comer o açúcar, vai ser bom. Eu gosto de açúcar. Óleo. Tenta pingar, jorrar óleo na sua boca. Você vai ver que não vai ser uma experiência legal. Por quê? Esses ingredientes, quando eles estão isoladamente, quando eles são consumidos isoladamente, eles geralmente têm um paladar desagradável ou até amargo. Mas quando eu pego esses ingredientes, eu misturo eles e ponho para assar juntos no forno, eles vão se tornar um bolo. É um bolo que a gente sabe que é delicioso. As irmãs da igreja, se estiverem assistindo essa aula, nos dão sempre essa experiência nos acampamentos de comer o bolo delas. E é uma experiência muito boa, né? Da mesma forma, se nós olharmos para todas as experiências horríveis e desagradáveis da nossa vida, isoladamente, nós vamos ter a percepção de que é ruim. Mas se nós enxergarmos que Deus está misturando essas experiências na nossa vida, nós vamos perceber que no final o objetivo dele é tornar algo agradável, né? Nos fortalecer. Acho que o Ernesto quer comentar alguma coisa? Verdade, Alex. Eu estava percebendo um pouco isso que você estava falando sobre a ação de Deus. E a gente vê na história isso acontecendo em vários momentos, né? Eu vejo que a gente, olhando para a história, nós vemos a Peste Negra, por exemplo. A Peste Negra, ela aconteceu um pouco antes ali do movimento da Reforma e ocasionou a revolta dos camponeses, a visão da igreja acabou mudando em relação a isso. Nós vemos há não muito tempo atrás, há 100 anos atrás, o Brasil sendo afetado pela gripe espanhola, né? Então, o mundo inteiro, 50 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. No Brasil também se fechou tudo, presidentes morreram. O presidente morreu na gripe espanhola. E logo depois disso, você vê, primeiro, a igreja presbiteriana abrindo as suas portas para receber os doentes, e depois disso as pessoas correndo, indo atrás das igrejas. A gente vai ver logo depois, se você pegar nos anos 30, você começa a ver o crescimento das igrejas, a própria vinda do Espírito Santo. Você tem a história da nossa convenção de Ernesto Tonini, acontecendo ali depois, e tudo isso é ação de Deus. Então, acho que tudo isso que nós vemos acontecer, e a história nos mostra que a mão de Deus é dessa forma. Ele vai apertar, ele vai trazer, se a gente ler Isaías 26, por exemplo, já vai falar do povo sobre uma peste que estava acontecendo ali para Israel, e diz, vai povo, se esconda nos quartos, fecha as portas, se esconde até que passe a ira de Deus. E o povo era sarado também da mesma forma. Então, a história nos mostra tudo isso, que não é um ato específico de agora. Deus, ele age da mesma forma. E conhecendo a palavra de Deus, a gente entende que é a mão de Deus agindo em todas as coisas para o bem. Né? O Ricardo queria falar. Eu sugiro que os irmãos, quando quer falar, fica com a mão assim, porque se você só erguer e abaixar, o Alex fica olhando para o chão aí e não vê, beleza? Então fique com a mão assim quando você quiser falar, tá bom? Até você falar. E o Ricardinho queria falar agora. Amém. Pode falar, Ricardo. Graças a paz, irmãos. Graças a paz, professores, alunos. Só queria voltar um pouquinho no ponto que o Alex falou, que eu achei muito importante, de que às vezes a gente acha que é pra gente, né? O evangelho, todas as coisas cooperam para o bem e tal, e se esquece que o verdadeiro, né, autor, o verdadeiro motivo é o Senhor Jesus. Inclusive lá em Mateus 16, 24, ele diz, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, tudo isso que vem acontecendo nos leva a refletir também
o evangelho que a gente vive no Brasil, né? Graças a Deus, não nós, não na nossa igreja, nós somos abençoados por isso, mas esse evangelho de que, eu aceitei Jesus, vai dar tudo certo na minha vida, eu vou prosperar, eu vou... Quando que, na verdade, não é isso que o Senhor nos diz, não é isso que a palavra nos diz. Claro, o Senhor nos abençoa, Ele ama nos abençoar por sua graça, porém, os momentos difíceis virão e como o próprio Senhor Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, negue sua vida, deixe sua vida e siga-me. Pegue sua cruz e siga. Então, tudo isso que vem acontecendo aí nos leva a refletir muito sobre isso, né? É isso aí. Eu não estou olhando para o chão não, tá, gente? Eu estou olhando para os professores que estão na parte de baixo do meu monitor. Mas vamos seguir. Mais alguém quer comentar alguma coisa aqui? Só um minutinho. A Bá comentou algo. Você quer falar alguma coisa, Bá? Não? Então, vamos seguir. Não, deixa eu falar, bom, pode falar. Não, só para falar que a gente precisa ter esse olhar que você disse, né? Olhar a longo prazo. Não olhar a dificuldade, o problema agora, né? E saber que Deus opera para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. E qual que é o grande propósito de Deus para as nossas vidas? É de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, né? Então, isso são oportunidades que surgem nas nossas vidas. Amém. É isso aí. Que aí, na verdade, é o que segue aí, né? Sublinhado em amarelo, que vocês devem estar vendo, que é a expressão para o bem, né? A verdade nem tudo na vida que vai acontecer, obviamente, é bom, né? Na verdade, é até o contrário. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal, é cruel. Mas a verdade é que Deus, ele é especialista em extrair dessa situação o bem, né? Então, essa é uma leitura que a gente tem que fazer. Até uma vez eu ouvi um filósofo, eu sempre esqueço o nome dele, mas eu gostei muito que ele falou na cultura, que nós precisamos guardar um bolsão dos dias bons, porque a maioria dos dias da nossa vida eles terão dificuldades, serão ruins, e são esses momentos pontuais de felicidade, alegria, que nutrem a nossa vida durante esse período, né? Um exemplo, inclusive, está na própria genealogia de Jesus. Se vocês derem uma olhada lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10, vocês vão ver que a genealogia ela envolve 4 mulheres que não têm lá a sua reputação muito boa, né? Que mulheres são essas? Tamar, né? Tamar foi uma mulher que seduziu o sogro para engravidar. A outra é Raabe. Raabe era uma prostituta, né? Ruth não era, inclusive, judia e infringiu a lei casando com um judeu, né? E Batseba, que é o exemplo que nós sabemos, cometeu adultério com Davi e acabou causando aí o assassinato do próprio marido, né? Nesse contexto junto com Davi. Então, pessoas de reputações que não eram boas, mas pessoas das quais Deus usou para que o bem pudesse resultar a partir do mal que aconteceu e que, inclusive, Jesus nasceu dessa linhagem, né? Então, o propósito de Deus, o que a gente tem que enxergar com essa aula, e que tem a ver aí com a quarentena que nós estamos devido ao coronavírus, é que o propósito de Deus ele é maior do que esses problemas. Que nós temos que enxergar que no nosso sofrimento e até mesmo nos nossos pecados, Deus está agindo. Não é momento de nós ficarmos em pânico, não é momento de nós ficarmos dentro de casa deprimidos, tristes, mas é momento, como nós falamos nos itens anteriores, nós nos levantarmos como igreja e enxergarmos que Deus está no controle. Mesmo que nesse cenário coisas ruins aconteçam, o controle dele ele não perdeu as rédeas do controle, né? Pelo contrário, ele está executando o seu propósito no nosso meio e fazendo a obra dele continuar. Continuando o trecho, tem uma parte aí em roxo, né? Que diz, dos que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então, essa promessa desse texto em Romanos, ela é para os filhos de Deus, ela não é para todos, né? Essa promessa que diz que todas as coisas contribuem para o bem, ela só é para aqueles que vivem com Deus, não aqueles que estão em oposição a Deus, aqueles que insistiram em seguir no caminho próprio, mas ela é uma promessa para nós que estamos no caminho do Senhor. Pode falar, pastor. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, né, a Deus, viu? Para o bem, mas o bem de Deus, né?
E aí talvez seja importante a gente frisar uma coisa que eu estava conversando hoje à tarde aqui com o Bruno, que às vezes o bem para Deus não é o bem para nós, né? E numa época como nós estamos, as pessoas morrem de medo de morrer, né? E é incrível, porque a morte não é nada, né? O que é a morte, né? A morte foi vencida, né? É o que a palavra de Deus nos mostra, né? Às vezes a gente tem um desespero de morrer e um medo de um vírus pequenininho assim, quando na verdade eu deveria ter muito mais medo, né? Muito mais pavor daquele que tem as nossas vidas em suas mãos, né? A Bíblia diz, né? Então, o que pode fazer esse vírus? O máximo que esse vírus pode fazer é fazer nos encontrar com Deus. E a Bíblia diz assim, que qualquer um que tirar a vida de um servo de Deus presta um serviço a Deus, né? Isso me dá medo. Em um outro texto diz assim, que ele tem prazer na morte dos justos, daqueles que são seus. Ele tem prazer na morte daqueles que são seus. Me dá medo, me dá medo. Muito mais medo de Deus do que desse vírus, que o máximo que ele pode fazer é promover o meu encontro com Deus, né? É certo de que Deus vai nos livrar, de que Deus nos livra, porque se tem algo que diz na Bíblia o tempo todo, é que Deus livra. Deus nos livra, nos protege, Deus cuida. E quando ele não faz isso, é porque ele queria ter um encontro conosco. Então, olha o perigo de ser amigo de Deus. Enoque. Enoque andou tanto com Deus e Deus amou tanto ele que falou, para mim eu quero você, vem para cá, sai daí, né? E muitas vezes a gente entende que o bem que fala esse texto é o bem para nós, né? Mas eu creio que é mais o bem na visão de Deus para nós do que o bem da nossa visão para Deus. E como vocês têm falado, às vezes o bem de Deus para nós é passar por um coronavírus, sim, né? É passar por uma situação dessa e nessa situação aprender com Deus todas as coisas que Ele tem para nos mostrar, ainda que doa, né? Mas era isso que eu queria comentar. Amém. Eu acho que o tio Jô quer falar também, viu? Pode falar. O Jonas queria falar alguma coisa também. Vai lá, tio Jô. Pode falar, tio. Graça e paz, amém, irmãos. Amém? Viu? Eu queria comentar o seguinte. Eu vivo aí, junto com a Aline aqui, com a Isabelle, há 6 anos já, e a gente aprendeu claramente que o que parece ser muito difícil para a gente, e muitas vezes é muito difícil, é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, o que eu vejo? Que através dessa situação que o planeta está passando agora, por tudo que a gente está falando aqui, que pode parecer repetitivo, mas é assim, para cada família, Deus tem um plano que é parecido com esse plano mundial, tá? Para quê? Para que a gente, em família, se achegue a Ele, para que seja minúscula, seja menor do que o planeta todo. Eu vejo muita gente nos noticiários se preocupando com o planeta, em comprar papel higiênico e tudo mais, mas não estão se preocupando dentro da sua casa. Aproveitar esse tempo e buscar a Deus. Eu acredito que o propósito de Deus nisso tudo é muito grande e que o que Deus quer é mais isso mesmo, é a proximidade dele. Nós aqui em casa sempre tivemos uma rotina de higienização com álcool 70, sempre, isso é normal para nós. Só que deveria ser normal para todos. E, de repente, se tornou uma loucura maior do que o vírus que se assola no nosso planeta, né? Então, o que eu tenho para falar para os irmãos é isso. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que a gente está conversando aqui, nos leva a crer o seguinte, que Deus quer que nossas famílias se aproximem, a família se aproxime. O pai dos filhos, a mãe dos filhos, os cônjuges. Era isso que eu queria aqui enfatizar, tá? É só isso. Amém. Um comentário, tio Jô, disso que você comentou, que é bem interessante. No meu trabalho, alguém compartilhou essa semana que da última vez que foi da influenza, né, que obrigou as pessoas também a se higienizar melhor, parece que a empresa que produz remédio contra disenteria, né, ela não atingiu a meta. Tamanhos são problemas de higiene, sanitários do nosso país que causam outras complicações e óbitos por outros cenários. Então, assim, obviamente, a contaminação desse vírus é muito rápida, por isso gerou todo esse impacto social,
Mas realmente a chamada de Deus é para a gente estar junto e para complementar em cinza, que é a última parte desse versículo, diz qual é o propósito de Deus em tudo isso, né? É óbvio, ele quer que nós nos aproximemos dele, mas o grande propósito de Deus com isso tudo é que nós possamos nos tornar semelhantes a Jesus, semelhantes ao seu Filho, né? Ou seja, Deus permite que tudo aconteça na nossa vida para que esse propósito seja real na nossa vida. E a verdade é, será que nós estamos parecidos com Jesus? Né? Será que nós temos, em que ponto dessa trilha, dessa jornada de se tornar parecido com Jesus, nós estamos? E dá para ver, né? O desespero no mercado, o desespero para comprar álcool gel, o desespero que as pessoas estão tendo e que é para si mesmas, já demonstra o quanto nós estamos distantes de Jesus, né? O quanto a nossa atitude de se desesperar nessa hora, de ter pânico, de não confiar, mostra que nós estamos longe do papel do nosso mestre, que ali na sua vida humana teve uma característica muito diferente dessa que nós estamos manifestando. Então, a chamada é para se aproximar de Deus, mas também para que nós possamos repetir o que Jesus fez, que é confiar no Senhor, que é crer que Ele está no controle, que tudo o que Ele faz colabora para um bem e para um plano maior, e o final do versículo fala isso, né? Que Deus nos escolheu para nós nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. Então, acho que esse é um dos grandes propósitos, tá? Que vem aí para a gente reafirmar nessa aula. E para caminhar aí para o fim, mas ainda tem uma jornada aqui, o último slide que nós colocamos, né, que eu preparei aqui para essa aula, é como nós devemos reagir, né? De que forma nós devemos reagir? Porque eu acho que esse é o grande ápice de quem está assistindo a aula, né? O contexto do coronavírus todos já sabem, o impacto que ele está tendo na nossa vida, como a gente comentou também, mas qual deve ser a nossa ação? Qual deve ser a nossa atitude em relação ao cenário que nós estamos hoje, né? Como nós devemos agir nesse período de quarentena, como nós devemos agir dentro de casa, como nós devemos agir como cristãos e como igreja, tá? Por quê? Porque a verdade primária os problemas eles não produzem automaticamente a vontade de Deus, né? Tem gente que no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio da crise, no meio dos problemas, ao invés delas crescerem, elas se tornam mais amargas. Ao invés delas amadurecerem, elas se fecham, né? Então, no meio da dificuldade do problema, na verdade, nós precisamos reagir como Jesus. E como Jesus reagiria nesse momento? Como Jesus reagiria se ele estivesse de quarentena na casa dele com Maria e José, né? Como Jesus reagiria se ele precisasse ir no mercado e comprar as coisas aí para os próximos um mês, né? Então, isso é uma coisa que eu quero tratar com os irmãos agora. Que atitudes ou de que forma nós devemos reagir para que nós possamos tirar desse tempo algo bom e permitir que haja amadurecimento, permitir que haja fortalecimento, permitir que haja crescimento na nossa vida cristã. E o primeiro item que aí você deve estar vendo nós não podemos nos esquecer que o plano de Deus, ele é bom, ele é para o bem. Nós não podemos esquecer que Deus, ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. E ele está nos levando para um bem maior, né? O que o pastor comentou agora há pouco, o bem de Deus não é o mesmo que é o para nós. A leitura do todo de Deus, ela é acima da nossa leitura das coisas que estão acontecendo. Deus disse, inclusive, para Jeremias, né, que o plano que eu tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar e não planos de causar dano. Planos para dar-lhes esperança e para dar-lhes um futuro. Então, mesmo Jeremias, comentei lá atrás, que passou por dificuldades, ele entendeu do Senhor os planos que o Senhor tinha, né? José também compreendeu essa verdade quando ele falou com os irmãos que venderam ele como escravo e disse, olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal um bem, né? Eu lendo essa passagem, para mim é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, né? Os irmãos sabem que eu sou fãzaço do Pentateuco, eu sempre falo isso nas aulas, inclusive na escola bíblica eu dei a sorte de cair no material aí que a gente está preparando para os irmãos nesse trecho do Pentateuco, e José, ele é surpreendente nesse momento, porque ele consegue entender que todos os momentos difíceis,
as dificuldades e lutas que ele passou colaboraram para que ele estivesse no lugar que ele estava e que foi determinante para a salvação de todos que estavam no Egito e nas regiões ao redor do Egito. Então, essa é uma leitura muito forte do texto bíblico, né? E o próprio Ezequias também expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar sua vida, que ele disse, olha, foi para o meu benefício que eu tanto sofri e cheguei nesse ponto. Então, a verdade é que sempre que Deus disser não a um pedido de alívio nosso como igreja, nós temos que lembrar que Deus está fazendo o que é melhor para nós. Nós temos que lembrar que Deus está nos treinando para viver o melhor dele em santidade, para viver o melhor que ele preparou, planejou para a nossa vida, tá? E é vital que nós, como igreja, mantenhamos uma concentração, né? Um foco nesse plano de Deus, tá? Não um foco no problema, no sofrimento. Então, agora, obviamente, todos nós somos levados ao quê? No meio do furacão, a olhar para o problema, né? A se desesperar com o sofrimento, a se preocupar com aquilo que está acontecendo. Mas eu reitero aquilo que eu comentei no começo da aula. Agora o Senhor espera que o nosso olhar esteja para Ele, para o propósito dEle, para o plano dEle. Então, como igreja, qual que é o plano de Deus? Alcançar as pessoas. Então, o que Ele espera de mim, dos professores e de você que está assistindo essa aula? Ele espera que, se você era disponível aos seus amigos presencialmente, você continue sendo disponível via WhatsApp, você continue disponível via Instagram, que você continue compartilhando o amor de Deus para as pessoas que você conhece e para aquelas que estão sofrendo. A Natália postou essa semana, achei muito legal da parte dela, alguns links de psicólogos que estão trabalhando de forma voluntária e gratuita para ouvir as pessoas que estão sofrendo, né? Eu não sei se você sabe que está assistindo nossa aula, os nossos pastores estarão disponíveis nesses dias via telefone, via WhatsApp, até no escritório da igreja para atender um telefonema do irmão, receber individualmente algum irmão, porque no momento da dor é aí que nós como igreja precisamos estar presentes, não para olhar o problema, mas para trazer uma palavra de esperança para aqueles que já estão sofrendo, uma palavra de paz para aqueles que estão desesperados. Esse é o plano de Deus, né? Não é que a gente se afobe ou apavore ou entre em pânico, mas que nós estejamos em paz, sabendo que Ele está no controle e levando essa mensagem das boas novas para aqueles que eventualmente permitiram que o coração ficasse turbulento ou preocupado e entristecido, tá ok? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, que essa parte aqui, ela talvez toque os professores aí, né? Tá ok? Beleza, então. Pode falar, pastor. A pergunta é como devemos reagir? Eu acho que essa pergunta faz com que a gente possa meditar aquela questão de ação e reação. A nossa reação é aquele negócio assim, você está andando no quarto escuro, mete o dedinho no pé da cama, a reação de cada um de nós vai ser diferente diante daquela dor do dedinho encontrando o pé da cama, né? Então, essa é a reação que nós temos, né? Como que nós devemos reagir agora? Ora, nós vamos reagir de acordo com aquilo que está em nós, aquilo que nós somos, de verdade, né? Eu vou falar do Anderson, os irmãos conhecem o Anderson, né? Então, quando acontece alguma coisa com o Anderson, eu já até sei a reação dele. Ele fala, oh, glória, né? Ou se alguém fala alguma coisa, fala, né? A gente já sabe que algumas reações do Anderson, de tanto andar com ele. Qual é a reação que nós temos diante das coisas? É a convicção que nós temos dentro do nosso coração, é a fé que nós temos dentro do nosso coração. Nós reagimos de acordo com a fé que nós temos. Nós reagimos de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Com aquilo que nós acreditamos. Eu pergunto assim para você, se você encontrar alguém bater na porta da sua casa, ainda hoje, doente, né, com vírus, pedindo oração, qual vai ser a sua reação? Como devemos reagir? Você vai pôr luvinhas, máscara e vai orar, ou você vai confiar que se Deus enviou, Ele protegerá? Você entendeu? Então, nós reagiremos de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração, de acordo com a fé que eu tenho. Eu vou dizer lá pelo interfone, olha, liga para o pastor Júnior, olha, o endereço da igreja é Rua Acre,
vou abrir a porta e vou falar, vem cá, cara, vem cá, porque conheço um Jesus que cura e que sara as nossas enfermidades e que pode mudar a sua vida. Né? Amém. Eu já tive Isaías quer comentar alguma coisa, né? Eu já tive algumas oportunidades de estar lá na igreja e muitas vezes algum vizinho aconteceu uma tragédia e correr lá na igreja. Socorro, pastor, socorro, cadê o pastor? Socorro. E a gente ter que socorrer as pessoas, independente do que aconteceu, independente. A nossa reação é aquilo que está dentro do nosso coração. Você está lá, sermos igual ao propósito, sermos igual a Jesus, né? Sermos igual a Jesus. E aí eu pergunto, se um coronavírus, um portador de coronavírus, se aproximasse de Jesus, assim como os leprosos, e olha que lepra deve ser bem pior que o coronavírus. Na época de Jesus, mais ainda, né? Hoje tem cura, mas na época de Jesus, então, era pior ainda. Quando um leproso se aproximava de Jesus, ele falava, Jesus, tem misericórdia de mim. O que ele fez com o leproso? O que ele fez? Ele meteu a mão no leproso e curou o leproso. Não foi isso? Ele curou o leproso. E, se nós somos chamados para ser da mesma forma que Cristo, a nossa reação deve ser a mesma de Jesus. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar e eu preciso agir como Jesus. Tá? Tem uma frase, eu não vou lembrar, mas aí meus catedráticos, professores vão se lembrar da frase de Martinho Lutero na Peste Negra. Como que era? Alguém lembra da frase dele? Rotirote? Não lembra? O Ernesto tinha esse texto fácil aí, né, Ernesto? Tem, Ernesto? Tem. Martinho Lutero está procurando. Bom, vamos seguir para o Isaías. Tá. Eu lembro da frase, mais ou menos. O Isaías levantou a mão? Ele levantou para falar. Tá. Então, deixa o Isaías falar, depois volta para o Ernesto, para o Ernesto ler a frase para nós. Fechado. Obrigado, pastor, pela contribuição. Isaías? Graças a paz, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos um versículo que está lá, profeta Isaías, capítulo 51, versículo 3, que diz assim, porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Esse versículo está no contexto, dentro do que o pastor tem falado, do propósito desse final, de que o Senhor, ele nos consola. E esse texto, ele está lá, esse contexto está quando Judá voltava depois do cativeiro. E aí encontrou aquela situação muito difícil, muito ruim, né? E eles estavam presos ali, há 70 anos ficaram presos e ficaram ali isolados. E aí Isaías vem e traz essa palavra de consolo. Esse texto também ele é escatológico, ele vai para os sinais dos tempos, o que o pastor falava, se Deus levar nós, né? Eu que estou na fase de risco aí, né? Glória a Deus, vou estar com Jesus, né? Ou a gente fala assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus em vão, né? Então a gente tem que estar com o coração bem tranquilo. E aqueles que sobreviverem, né? Também para os nossos dias esse texto, né? Depois que tudo isso passar, nós vamos sair fortalecidos, né? Ou seja, a palavra diz aí que nós vamos estar com grande alegria, com grande gozo, louvando ao Senhor a todo pulmão, né? Exatamente nessa área que o corona ataca, os nossos pulmões, né? Então, aquele que escapar disso, né? Ou seja, aquele que não estiver com Cristo, vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Então, Isaías nos traz essa palavra de consolo, né? Para 3 tempos. Quando Israel saiu do cativeiro, é escatológica para os sinais dos tempos, né? Que isso se abrevia a cada dia, e é para os nossos dias de hoje, que estamos cativos, né? Dentro das nossas casas, sem podermos congregar, sem podermos abraçar, sem podermos estar juntos. Então, estamos cativos. Mas vai chegar um momento, ele diz, de gozo, de alegria,
de ação de graças, né? E que haverá voz de melodia. Vamos estar louvando a todos com mão, junto na congregação dos santos. Era essa. Amém. Eu vou ler o texto que a Bárbara mandou aqui, que o pastor pediu para a gente seguir, porque o nosso tempo está curto, tá? O texto diz assim, né? A Bárbara mandou 2 aqui, deixa eu ver se são os 2 iguais. Então, se Deus quiser me levar, ele certamente me levará. E eu terei feito o que ele esperava de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é usada nem sensata e não tenta a Deus. Acho que a Bá comentou isso aqui, né, Bá? Vamos seguir, tá? Depois a gente pode abrir um tempinho aí para os irmãos, só para a gente seguir. No final a gente faz algumas considerações, pode ser? Bom, só para reforçar, eu acho que tem tudo a ver com o que os irmãos falaram. O nosso enfoque, ele determina nossos sentimentos. E eu acho que isso tem a ver com esse plano e que a gente tem que ficar atento. Ou seja, aquilo que a gente foca, amplia. Então, tem muita gente agora no meio do problema, focando no problema. E, obviamente, a sensação ou o sentimento vai também ampliar. O segredo para esse momento de como reagir é resistência. Resistência no sentido de lembrar que o sofrimento ele é temporário, mas que a recompensa nossa é eterna. O que nós estamos passando aqui da quarentena é temporário. São poucos dias, talvez serão algumas semanas, talvez será 1 mês, 2 meses, não sei. Mas frente à nossa vida como um todo, ele é temporário. Olha o exemplo de Moisés. Moisés aguentou uma vida cheia de problemas, né? Cheia de conflitos, cheia de lutas, mas ele contemplava uma recompensa que era maior. Olha o apóstolo Paulo, trazendo para o Novo Testamento, ele suportou uma série de adversidades. Quem já leu as passagens bíblicas de Paulo, a história de Paulo, viu as situações que ele passou pregando o evangelho, saindo praticamente morto de alguma cidade, tendo que fingir a morte para poder sobreviver, mas ele mesmo disse que as nossas dificuldades são pequenas e que elas não durariam muito, e mais, elas produziriam em nós peso de glória, ou glória imensurável, glória essa que durará para sempre. Então, nesse momento de crise, de quarentena, de vírus, nós precisamos nos lembrar que nós não podemos nos render a situações de curto prazo, mas que nós temos que ter uma visão mais ampla, uma visão concentrada no resultado final. E qual que é o resultado final para nós como igreja? É que nós somos os filhos de Deus, que nós participaremos dos tesouros de Deus, né? Tudo que Deus dá ao seu filho, deu ao seu filho Jesus, é nosso também. E que se nós queremos participar dessa glória, nós precisamos participar desse sofrimento. O próprio Jesus não foi poupado, né? O que ele passou na cruz, o que ele sentiu, o que ele resistiu, foi doloroso. Mas ele tinha uma visão à frente. Ele tinha uma visão da recompensa, ele tinha uma visão da salvação, ele tinha a visão da remissão dos pecados. E essa é a visão que nós precisamos ter, né? A visão de que aquilo que sofremos agora é insignificante, se nós compararmos com a glória que se dará mais tarde na nossa vida. Além de lembrar do controle, do plano de Deus e de resistir à visão momentânea e olhar para frente, nós também precisamos fazer o que a Bíblia diz, que é dar graças, agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, independente da circunstância, né? Independente se o momento é um momento de dor, é um momento de dificuldade. Isso só é possível se nós crermos no Senhor, se nós darmos graça de coração, né? Deus não espera que a gente seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento, pelas consequências, mas Ele quer que nós sejamos gratos porque Ele usa todo esse cenário de dificuldades e problemas para cumprir os seus propósitos. E é isso que Ele está fazendo no nosso meio, né? A Bíblia diz: alegrem-se no Senhor. Ela não diz alegrem-se no seu sofrimento. Porque alegrar no sofrimento, todo mundo sabe que é masoquismo, né? Mas o que Ele está dizendo aqui é: alegrem-se no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade do nosso Deus. Jesus diz assim: fiquem cheios de alegria quando isso acontecer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês
no céu. Olha que maravilha, né? Nós sabemos do próprio Jesus, aquele que já provou disso, inclusive, que há uma recompensa guardada para nós como igreja e que nós devemos, né, agradecer ao Senhor em relação a isso, sabendo que nós estamos passando por um sofrimento, mas não solitários. Estamos passando um sofrimento com Deus ao nosso lado. E mais do que isso, olha o que a gente está vivendo hoje aqui, né? Nós nunca vivenciamos isso dentro de casa. Nós também temos uns aos outros. O Senhor preparou a igreja, o Senhor preparou a nossa comunidade, o Senhor preparou cada uma das vidas que estão aqui, ou entre os professores dando essa aula, ou para você que está assistindo dentro de casa com a tua família, para que no momento da dificuldade nós lembrássemos dele e também uns dos outros, né? Eu não sei se você já provou isso dentro da sua casa, mas prova essa semana. Ore junto, abra a Bíblia, leia junto, sabe? Ligue um louvor e louve junto. Compartilhe do amor de Deus junto, porque isso faz parte do propósito que Deus tem preparado para nós durante esse período também. Ok, irmãos? E por último, né? Eu acho que tão importante quanto os outros, recusar-se a desistir, tá? Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser persistentes. Nós não estamos acostumados a ficar, como Isaías falou, né, muito bem, cativos dentro de casa, né, prisioneiros do nosso próprio lar. Nós estamos acostumados com interação, com programação. A maioria de nós trabalha externo, poucos trabalham home office e está sendo um desafio para aqueles que começaram a fazer agora. A maioria de nós tem uma frequência alta nas programações da igreja. Alguns gostam de ir para shoppings, outros para parques, como o Parque da Cidade. Nós gostamos de atividades, de interação, cinema. E agora nós estamos aqui reclusos. Então agora é hora de nós nos acalmarmos, né? A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, né? Tem um versículo, se vocês puderem dar uma olhada na Bíblia, de Tiago. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Os professores me ajudam aqui no texto. Tiago, capítulo 2, versículo 3 e 4. Se alguém tiver uma Bíblia fácil aí dos professores, que eu estou com um monte de equipamento aqui hoje para essa aula. Tá? Tiago, capítulo 2, versículos 3 e 4, que fala sobre um pouquinho sobre isso, tá? Mas assim, então, professor. Se, portanto, entrar na 2, né? Tiago 2? Tiago 2, 3 e 4. Bom. Nossa, tem alguma coisa errada aqui no meu Tiago, na minha Bíblia. Pode ser que eu coloquei o versículo errado, tá? É a primeira aula online. Se tiver errado, não tem problema. Acho que é uma, não? É aquele versículo que fala da perseverança, produz esperança. Sim. Capítulo 1, 2. 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo toda a alegria de passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso quer dizer que nós precisamos, obrigado, pastor, nós precisamos nos manter firmes nesse processo, né? Permitir que esse processo aconteça, a quarentena vai acontecer, nós vamos ficar dentro de casa, ela está acontecendo, né? A maioria de nós, pontualmente alguns que trabalham na área da saúde ou em supermercados, em áreas de abastecimento, vão continuar trabalhando, mas o cenário é um cenário de contingência e nós precisamos participar disso firmes, até que tudo isso que está acontecendo se complete. Porque quando isso tudo que está acontecendo se completar, nós vamos perceber, já vou dar atenção para o irmão que chamou aqui de um dos professores, nós vamos perceber que nós nos tornaremos, ao final, mais maduros, mais íntegros, né? Nós sairemos mais fortes, mas só é possível isso quando nós permitirmos que o cenário se complete como um todo, e não simplesmente em um momento. Nós precisamos ficar firmes, porque a construção do nosso caráter, ela é um processo lento.
E não vai terminar na quarentena, né? Não vai terminar nesse período de contaminação do coronavírus. Pelo contrário, ele vai se estender ao longo de toda a nossa vida. E nós temos que nos manter firmes sem tentar evitar ou escapar das dificuldades. Pelo contrário, nós precisamos manter firmes para não invalidar o processo, para não atrasar o crescimento, né? Para não interromper esse sofrimento que está acontecendo, por pior que ele seja, para que nisso tudo a nossa vida seja amadurecida, nós possamos nos desenvolver. Deixa eu pegar aqui um irmão que pediu atenção aqui. Opa, rapidinho. Tem um professor que pediu para falar aqui. Tá. Era o pastor Júnior, mas era fora do script aqui. Ok. Por quê? Então, só para a gente complementar esse item, quando nós compreendemos as consequências eternas do desenvolvimento do nosso caráter, aí nós conseguimos fazer menos orações do tipo, Senhor, me console, no sentido de me faça sentir melhor no momento de dor, e mais orações do tipo, Senhor, me torna mais adequado para essa situação, dando a mensagem para Deus que usa isso para me tornar mais parecido com Jesus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos sabem que eu estou correndo, na verdade, agora, na avenida, e é duro, irmãos. Tem dia que eu estou lá andando e revezando caminhada com corrida, e tem dia que no meio do caminho dá vontade de parar, de andar, de ir devagarzinho e voltar para casa. Mas é nessa hora que você sente a dor, claro, uma dor controlada, né? Não uma dor física de um problema, de uma lesão, mas uma dor que você sabe que está te tornando mais forte. E só nessa hora que a gente sente a vontade de desistir, mas que eu recuso essa vontade e resisto, é que eu estou permitindo, no meu caso, né, a minha perna ficar mais fortalecida para que eu possa intensificar o exercício. A mesma coisa na nossa fé. Na hora que nós estamos naquela dor, naquele sofrimento, naquele momento de sentir vontade de parar, esse é o indício. Essa é a hora que você tem que ter compreensão, que você está rompendo, você está crescendo um nível a mais, você está amadurecendo mais na sua fé. E isso que nós estamos passando agora, que fala muito sobre como reagir, nós temos que passar esse momento. Só que tem duas formas de passar. Tem aqueles que vão optar não resistir, vão abrir mão de assistir os cultos online, vão abrir mão de assistir às aulas online, não vão querer participar das células online, não vão querer utilizar o material que a gente vai fornecer para fazer o culto em casa, vai preferir ficar no Netflix, vai preferir ficar assistindo TV, vai preferir ficar ocioso o tempo todo durante esse período de quarentena, e aqueles que vão dizer, não, eu vou aproveitar esse momento para me aproximar de Deus, para ler mais a Bíblia, para assistir todos os cultos. Se eu não podia ir no forninho, agora eu vou assistir o culto do Espírito Santo na segunda. Se eu não conseguia acordar cedo para a escola bíblica, agora eu vou assistir a aula online que vai estar disponível no YouTube. Se eu não ia nos dois cultos, agora eu posso assistir o culto que vai ser transmitido à noite, depois durante a semana, para que tudo isso possa convergir num bem maior, que é o amadurecimento da nossa fé, o desenvolvimento do nosso caráter, como nós falamos aqui, a nossa aproximação para com Deus e o principal, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque essa é a provocação que Deus tem para nós como igreja nesse período. Tá? Eu só coloquei aqui para a gente concluir, depois eu vou abrir para os professores comentarem. Nós só sabemos que estamos amadurecendo quando nós começamos a ver a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias que acontecem na nossa vida que são aparentemente sem sentido. Olha que coisa. E se quando nós estamos enfrentando esses problemas, não é hora de nós perguntarmos ao Senhor, por que agora? Por que conosco? Mas em vez disso, nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda na dificuldade, na adversidade, na quarentena, nesse período que nós estamos passando? Então, agora é hora de nós confiarmos em Deus e seguir fazendo o que é certo. O que é certo? Perseverar. Perseverar de modo que quando Deus continuar fazendo a vontade dele, nós receberemos aquilo que ele tem preparado para nós e prometeu. Obviamente não é aquilo que nós estamos vendo agora, mas tem muito a ver com aquilo que nós veremos lá na frente. A verdade nós não podemos desistir. Nós precisamos agora
crer e crescer, firmes naquilo que nós vamos passar nesses dias, mas permitindo que o Senhor nos traga crescimento. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô tendo oportunidades aqui em casa de coisas que eu não tenho durante a semana e muitas vezes nem o final de semana. Agora há pouco eu estava em casa aqui brincando com a Luísa, jogando o jogo do Mico. Eu comprei alguns joguinhos para brincar com ela e brinquei durante um bom tempo. Então, é uma experiência que antes a gente não podia e que vai trazer mais intimidade, mais proximidade. Que ela possa acontecer entre nós com os nossos familiares, mas também entre nós com Deus. Ter um tempo de devocional e um tempo de intimidade com Ele. Tá legal? Se os professores quiserem fazer uma consideração final para a gente caminhar e para concluir a aula, e eu peço só que seja breve, tá bom? Para a gente não se estender muito. Só façam um ok ou mandem um áudio para facilitar, que não dá para ver todo mundo aqui ainda, tá? O Diego Garbim quer comentar alguma coisa? Pode comentar, Diego. Graça e paz a todos, aos professores, aos alunos que estão assistindo esse vídeo. É um momento diferente para todo mundo, mas eu tenho notado algo realmente que foi falado no começo, que é a questão do propósito. Eu creio que a duras penas o povo está entendendo, ou ainda vai acabar entendendo, qual que é o propósito de tudo isso, que é voltar-nos a Deus. Enquanto estava rolando essa aula aqui neste momento, no meu condomínio aqui, de 9 torres, eles estavam entoando louvores da harpa cristã. Um grande coral, por incrível que pareça, louvando aqui, e no final fizeram a oração do Pai Nosso. Então, é interessante, quando no meio da crise, que a gente sempre fala, com crise se cresce, mas na crise, o povo se lembra, né, de que tem um todo-poderoso, um Deus soberano. E que vai passar, como o pastor Júnior sempre coloca, assim como qualquer crise viral, tem um começo, um meio e um fim. Então, começou, a gente está passando por isso, pode ser que piore, e vai passar. Então, a fé tem que estar firmada realmente no consumador e que possamos entender o propósito, que eu creio que, pelo menos na minha vizinhança aqui, está começando a entender. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Diego, pela colaboração. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O tio Jô quer comentar. Pode comentar, tio Jô. Eu queria falar o seguinte, depois disso, porque vai passar, o sol vai nascer pela manhã, a noite vai acabar. E o que todo esse povo tem aprendido é que somos totalmente dependentes da vontade de Deus em nossas vidas. Para nós que somos cristãos, a gente está vendo uma brecha enorme para que a gente possa afirmar após isso, e até mesmo nesse período, a fé cristã nessas pessoas que não têm, que tem uma fé superficial, que apenas em momentos de crise buscam o Senhor, mas que a gente possa ter essa brecha de levar a Cristo para essas pessoas nesse momento, que é o momento de crise, onde eles estão mais solícitos, mais fácil da gente alcançar essas pessoas. Essa fica a minha dica e minha consideração final. Obrigado. Amém. Obrigado, tio Jô. Mais alguém comentar alguma coisa? Acho que não, né? Amém. Bom, irmãos, então, assim, agradecer a vocês mais uma vez por essa aula. Foi uma experiência bem bacana. Para mim, principalmente, aí foi inédita. Nunca dei uma aula online. Mas fiquem atentos à programação. Nós vamos fazer mais comunicados ao longo dessa semana, o pastor Júnior, a liderança. Nós vamos procurar ter mais atividades online para que os irmãos tenham atividades para participar da igreja também via o YouTube, tá? E outras ferramentas que a gente vai ao longo da semana liberando aos irmãos. Assim como os irmãos, nós também estamos nos reinventando, né? Fazendo de uma forma diferente para que a palavra de Deus possa continuar sendo ministrada aos irmãos e os irmãos se sintam parte da igreja mesmo distantes. Então, a gente está aberto a ideias, mandem mensagens para nós, que nós estaremos aí considerando todas essas coisas. A Escola Bíblica mantém normal nesse formato que nós vamos fazer agora, e aí, à medida que os dias forem evoluindo, eu tenho certeza que os irmãos terão várias novidades, tá bom? O grande recado é: fiquem firmes, fiquem atentos, tudo vai dar certo e vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigadão, professores, aí pela colaboração, e que vocês tenham aí um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.